Sejam pois bem-vindos, muito boa tarde. Eu diria que nós temos aqui vários problemas de números e está-nos a ser difícil colocar questões, porque o próprio Ministério diz que o que está escrito no Orçamento de Estado não é verdade, há, portanto, outros números. Está agora a fazer-nos chegar mapas. Eu pedia, aliás, reiterava o pedido da Sra. Deputada Conceição Pereira para que os mapas todos, se eles existam, sejam distribuídos quanto antes. Eu tive já o prazer de analisar o primeiro mapa que a Sra. Ministra entregou e perceber que temos que recuar 12 anos para encontrarmos um orçamento tão baixo como o deste ano. E em valor nominal, claro, se pensarmos na inflação, então julgo que não há nenhum tão baixo. E também dizer-lhe que comparar, culpar a comunicação social por algum ruído nos dados não me parece justo. A verdade é que foi o Ministério da Cultura que decidiu comparar o orçamento com uma estimativa do executado segundo os dados de que dispunha em junho. Isto é um ato de criatividade que só mesmo o Ministério da Cultura poderia ter. Exatamente. E enquanto aguardo então mais mapas que existam para percebermos os números, porque não os conseguimos perceber, eu retomava duas questões que foram já abordadas pela Sra. Deputada Teresa Queiro. A Sra. Deputada fez-lhe uma questão até sobre Guimarães que não está respondida e se calhar eu voltava a essa questão. Sabe, a Sra. Ministra aparentemente só soube agora, passado 1 ano e 3 meses do despacho do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, só soube agora que o Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães tem uma Presidente que ofere 14.300 euros mensais e 2 vogais executivos que oferem cada um 12.500 euros mensais e depois, claro, o carro, o telemóvel e depois uns outros cargos e umas outras senhas de presença com valores um pouco diferentes. E, portanto, isto preocupa-nos, sabe, porque eu vou usar os mapas do PIDAC e espero que estejam corretos, porque neste momento não temos muito bem a certeza, mas no mapa do PIDAC o que nós conseguimos ver é que o Ministério da Cultura já entregou 2.500.000 euros à Fundação Cidade de Guimarães, para a Guimarães Capital da Cultura, projeto que, aliás, achamos de todo importante, e se prepara para entregar mais 2 milhões em 2011. Não está em causa, naturalmente, o projeto de Guimarães Cidade da Cultura, mas está em causa perceber se o Ministério da Cultura não sabe para que serve o dinheiro que entrega. E com este modelo de fundações, nós ficamos um pouco na dúvida se o Ministério sabe. É que é um pouco chocante que a Ministra perceba só passado mais de 1 ano e com uma denúncia que até surgiu do Bloco de Esquerda o que estava a acontecer com as remunerações do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães. E, portanto, nós achamos que é de prevenir estas situações. E, por um lado, gostaríamos de saber o que é que está a ser feito para a corrigir imediatamente, porque subscrevemos a preocupação da Sra. Ministra, estranhamos que venha tão tarde, mais de 1 ano depois e só depois da denúncia pública, e depois de já ter entrado 2.500.000 euros na Fundação. E, portanto, quando é que a Fundação vai ter um funcionamento normal? É a pergunta que tenho para já para lhe fazer. E depois, para prevenirmos futuras situações estranhas, eu chamava a sua atenção para uma carta aberta à Sra. Ministra da Cultura, que foi enviada pelos trabalhadores do Parque Arqueológico do Val do Coa, uma carta datada de 28 de outubro. Tenho a certeza que a Sra. Ministra teve a maior atenção a tudo o que diz respeito ao Parque Arqueológico do Coa. Em 29 de julho de 2010, há um comunicado do Conselho de Ministros, aliás, no portal do Governo, há até um vídeo com a Sra. Ministra a explicar a importância do Museu do Coa e do Parque Arqueológico do Coa, e nós sublinhamos e subscrevemos essa importância, e então é anunciado um decreto-lei que cria o Coa Parque, Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Coa, e que aprova os respectivos estatutos. Ora, nós não conseguimos encontrar estes estatutos nem este decreto-lei, que teoricamente são de 29 de julho, não existem ainda. E o que é que existe? Existe esta carta aberta à Sra. Ministra da Cultura, que nos fala de um anteprojeto que nos preocupa muitíssimo. Um anteprojeto que levanta muitos problemas sobre a relação entre o que é público e o que é privado, desde logo, e que depois tem, e o exemplo de Guimarães faz-nos estar também atentos a isto, e ainda bem que começamos todos a estar mais atentos, mas tem também que há lugar à constituição de um Conselho de Administração composto por 7 gestores a tempo inteiro, todos eles de nomeação política, sem qualquer concurso público.
A nomeação política é, aliás, a norma para todos os restantes órgãos de gestão, desde o Conselho Geral, 10 membros, passando pelo Conselho Consultivo, 10 membros e atingindo os 2 responsáveis técnico-científicos. Nesta Carta dos Trabalhadores do Parque Arqueológico do Vale do Coa já vamos em 29 nomeações políticas para os órgãos da Fundação que irá gerir o Museu do Coa e o Parque Arqueológico do Vale do Coa. Fomos então tentar perceber esta carta e encontramos realmente uma proposta de decreto-lei do dia antes do anúncio, uma proposta do dia 28 de julho, e nessa proposta há um decreto-lei que prevê uma fundação com dinheiros integralmente públicos, Ministério da Cultura, com a grande fatia, Ministério da Economia, Ministério do Ambiente, Município de Vila Nova de Foz de Coa, Associação de Municípios do Vale do Coa, tudo, portanto, entidades públicas nesta fundação, e que este é um decreto-lei, esta proposta, naturalmente, que vai assinada pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Ministro de Estado e das Finanças, pelo Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, pela Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território e pela Ministra da Cultura. Nós julgamos que é consigo que temos que falar deste assunto, até porque o Ministério da Cultura aparece aqui como tendo a grande fatia, e porque foi a Sra. Ministra que deu a cara por este projeto, e bem, e tanto o saudou logo no dia a seguir a este anteprojeto. E ora, quando nós vemos este anexo do anteprojeto com os estatutos, e chegamos aqui à secção em que se fala dos órgãos da Fundação, temos aqui realmente que são órgãos da Fundação o Conselho de Administração, o Conselho Geral, o Conselho Consultivo e o Fiscal Único, portanto, seguindo exatamente o que diz a Carta Aberta dos Trabalhadores do Parque Arqueológico do Vale do Coa. E quando chegamos aqui ao artigo 9 do anteprojeto, ao artigo 9º, temos aqui que o Conselho de Administração da Fundação é composto pelo Presidente, designado pelo membro do Governo responsável pela área da Cultura, presumo que a Sra. Ministra da Cultura, e por 6 vogais, um designado pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças, um designado pelo membro do Governo responsável pela área da Economia, um designado pelo membro responsável pelo Ambiente e por aí fora. Portanto, temos aqui os 7, todos designados, todos de nomeação. Estes 7 diz no mesmo número que irão nomear os 2 técnicos, neste artigo também, estes técnicos nomeiam, mais uma vez não há concurso público, nomeiam os 2 responsáveis técnicos pelo Parque do Coa e pelo Museu do Coa. Depois temos também um artigo à frente em que nos fala do Conselho Geral, e diz o Conselho Geral é composto por 10 membros, artigo 15º deste anteprojeto, e tem os 10 membros. E depois temos ainda um Conselho Consultivo, que também diz que, mais uma vez, há um grupo designado pela Cultura, Economia, ou seja, tudo designações dos vários ministérios, dos vários municípios, e temos aqui, teremos aqui entre 26 e 30 membros, todos de nomeação política, sem concurso público, para gerir o Coa Parque. Isto é um anteprojeto, Sra. Ministra, e nós trazemos-lhe aqui este anteprojeto por 2 razões. Primeiro, quem foi o responsável por ter ideia tão absurda de ter a gerir o museu e o parque mais pessoas do que aquelas que neste momento estão lá a trabalhar. E depois também perceber, Sra. Ministra, diga-nos, por favor, isto não é assim e existe outro modelo, não existe, não podemos acreditar nisto.